Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Eu estou vendo um renascimento, porque nós somos referências no Brasil inteiro, seja por conta da versatilidade do músico brasiliense. O músico brasiliense é um negócio muito interessante. Ele é procurado por todo mundo. Sim. Recentemente, o Pedro Martins tocou com o Eric Clapton. Isso. Pedro Martins formado lá no Gama. E muita gente, é isso aí, exatamente. Então a gente tem músicos excepcionais sendo formados aqui na cidade. Os músicos de baile aqui, acontece uma coisa muito interessante. Mas o músico de baile tem uma vantagem muito grande, porque é como se fosse, na medicina, esse aí é clínico geral. Por força da circunstância, você é obrigado a tocar tudo. Até tocar Raul, né? Raul. Então, como Brasília é uma cidade que teve muitas bandas muito boas, várias bandas ótimas, essas bandas ótimas eram compostas de músicos ótimos. E esses músicos ótimos faziam clínica geral de uma forma ótima. Então, outras pessoas procuravam esses músicos. Este aí é o grande amigo, grande parceiro Sebastião Rodrigues, mais conhecido como Tiãozinho do Esquema 6. Uma honra estar aqui, meu amigo. Estamos aqui também, meu amigo Irlan Rocha Lima, para um bate-papo com o Tiãozinho, contando histórias da Brasília dos anos 80, dos anos 70, das noites, dos bailes, dos clubes, da boemia. Né, Tiãozinho? Sim. Bem-vindo aí ao Correio Brasiliense. Muito boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês também. Eu que já visitei essa casa algumas vezes aqui, é um prazer, uma honra estar aqui de volta. Ô Tião, você veio de Goiânia para cá e já era um músico já com uma estrada, né? Ou ainda estava começando? Não, na verdade eu estava com 17 anos quando eu vim para cá. Eu vim convidado do Raulino e seus Big Boys. Raulino, outra grande banda da cidade, né? Isso, era uma banda muito conhecida aqui, uma banda muito boa. E deu-se um caso engraçado. Posso falar do caso? Claro. Era um guitarrista, eu vim substituir o guitarrista que era muito bom, mas teve uma noite passou do ponto naquela bebida e ele foi fazendo uma cena com a guitarra e tal, tudo mais, e caiu para trás. E foi uma coisa muito engraçada, disse que o pessoal deu muita risada à época, mas foi uma coisa séria. Então eu tinha 3 guitarristas em Goiânia que eu admirava, eu ficava meio que, como a gente fala, sapeando eles e tal, comprando cigarro, dando recado para a namorada e tal, e os observando estudar. E aí um deles achou que eu tinha já bagagem para vir para cá, para substituir esse guitarrista, e eu para cá vim com 17 anos no dia 11 de março de 1967, para integrar o Raulino e seus Big Boys. E nessa época do Raulino, a Brasília fervia de bandas de baile, né? Sim. Os clubes da cidade, o Iate, o Minas, sim. Em Taguatinga tinha um clube dos 200, né? Sim. Tinha um circuito muito grande de bailes na cidade, né? Sim. E tinham bandas, eu até anotei aqui, Elson 7 também é dessa época, né? O Elson 7 tinha a Brasília Band Show, tinha BR Som, tudo de Taguatinga. Matusquelas também, não? Dessa época, mais Bandeirante. Sim, mas fazia parte desse meio, né? Fazia. Então, tinha a banda do Zusa, aqui era a Banda do Sol, que depois se tornou a Banda do Sol. Paixão e sua banda. Tinha, quem mais? Tinha muita banda. E muita gente boa. Muita gente boa, muito sim, músico bom. Que foi o embrião da música brasiliense, não é? Foi a partir desses grupos que surgiram bandas autorais, sim. Músicos que foram para o mundo, né? Sim. Né? Você pode citar algum desses músicos assim que saiu dessa geração assim que foi
Posso. Pegou a estrada para o mundo? Eu ontem encontrei uma coincidência que eu encontrei o Paulo André infelizmente num enterro do senhor César, eu acho que é o senhor César mesmo, César, o pai do Amir de Holanda. Sim. Do menino também, Sim. do Fernando e tal. Fernando e lá César. eu encontrei o Paulo André e alguns outros grandes músicos de Brasília. E eu fiquei muito feliz, porque eles disseram que foram muitas vezes nos ver tocar, que aprenderam muito com a gente tocando. Essa é uma declaração do Paulo André que muito me honra, porque é um violonista, um guitarrista, um músico excepcional e uma grande figura humana também, um orgulho de Brasília também. E outros, o Hamilton também, então eu fico muito honrado, porque eles falaram, a gente ia ver vocês tocarem e tal, porque tinha um repertório muito consistente, a gente tocava muito a música Versátil, popular, né? muito. Tocava de tudo, né? Ele tocava de tudo, e você tinha a oportunidade de tocar gente como Tom Jobim, você tocava Luiz Bonfá, você tocava Glenn Miller, Ray Conniff, essas coisas todas, você tocava nos bailes, então era muito, muito interessante. João, você ficou um tempo no Raulino, né? Sim. Mas aí você sentiu necessidade de criar a sua própria banda. Como é que foi esse processo? Cara, foi uma circunstância, porque, na verdade, após o Raulino, a gente fundou uma banda chamada Super Som 2000, que foi uma banda muito conhecida aqui em Brasília e muito boa, no mesmo nível de versatilidade, tanto que dessa banda, alguns músicos foram convidados para ir para outros ambientes, outros locais, outros estados, e naquele tempo era meio quase que fundamental que você trabalhasse no Rio de Janeiro e São Paulo. Hoje, né? Hoje não vejo assim. Muita gente sobrevive de forma muito digna nos seus estados e tal. Mas foi assim, no Raulino eu fiquei durante um tempo e depois o Raulino resolveu fazer uma mudança e a gente também resolveu fazer uma mudança de forma consensual. Nós fundamos esse Super Som 2000, que era uma cooperativa. O Raulino era um grupo do Raulino. E esse Super Som 2000 veio ser uma cooperativa e foi um sucesso, foi muito bom, foi muito legal. E eu acho que lá eu aprendi um pouco por necessidade, tive que aprender um pouco a como administrar uma banda, como ajeitar. E esse Super Som 2000, ficamos juntos muitos anos. Saiu o Mário, que você falava um pouquinho antes, o saxofonista. E eu tive convite para ir tocar com Roberto Carlos, com o João Guthrie, que eu acabei indo para o João Guthrie, que era uma coisa que tinha mais a ver comigo e tal. E eu passei um ano em São Paulo, mas eu tinha uma filha muito pequena, a Juliana, que vocês conhecem. Sim. E tal. E esse um ano lá me abriu os olhos para uma série de coisas, né? No João Guthrie, eu constatei uma realidade que eu achava que todos aqueles grandes músicos que eu admirava, principalmente os da contracapa do disco, né? Maestros, arranjadores, músicos e tal. Na época que os quase invisíveis, né? Isso. Na época que os discos trazia toda essa relação de quem participou do disco e não só do cantor, né? Isso, exatamente isso. Então eu vi, era uma coisa bem delicada e eu lá encontrei Milton Banana, muita gente Hector Cochita, que eu toquei com eles, com Cazé, eram músicos muito famosos. E eu falei, olha, e aí comecei a fazer uns bailes lá e tal, mas eu tive minha sensibilidade me disse que era melhor voltar porque tinha uma filha pequena, um casamento novo, e eu acabei voltando já com uma ideia fixada de que a gente tinha um espaço para ter uma banda. E não só como instrumentista, você já veio com a ideia também, um conceito de produção. Isso. Né, de gerenciamento de um grupo. É isso? Porque, na verdade, antes, eu tinha alguma forma, eles até diziam que eu era muito chato, os companheiros do Raulino, depois de Super Som 2000, que eu pegava no pé muito para ensaiar, pegava no pé muito que a coisa estética da banda, roupa, essas coisas todas, iluminação e tal. Então, eu dizia que eu era meio um chato, né? Então, quando eu voltei, São Paulo sempre era uma coisa muito distante para a gente, muito inatingível. E aí, como eu trabalhei em São Paulo um ano e o resultado foi muito bom, eu voltei
e achei que tinha um campo muito, muito aberto, um espaço muito grande. E aí o Esquema 6 nasceu assim. Uma necessidade de arrumar um novo emprego aqui, não tinha emprego, as bandas já estavam formadas, organizadas, e eu acabei optando por isso, que era formar um conjunto, uma espécie de cooperativa também, mas eu queria que uma coisa com a cara de Brasília. Então eu procurei músicos de 6 músicos de cada um de um estado, que eu achava que pudesse representar a diversidade de Brasília. A diversidade e esse lado cosmopolita que é Brasília, né? Que você às vezes senta numa mesa, hoje eu não sei mais, mas você sentava, tinha 5 pessoas cada um de um estado. Eu achei que um conjunto dessa forma também ia representar muito o que nós somos, né? E foi assim. E também tive o cuidado de chamar músicos que tocassem mais de um instrumento e que todos cantassem. Então foi a formação do Esquema 6, foi meio por aí. Tião, mas o Esquema 6 durou muito tempo sob a sua batuta, vamos dizer assim. Aí você, assim, eu não sei qual a razão, qual a motivação que te levou a deixar o Esquema 6. E, bom, enfim, hoje, quando a gente lembra de banda de baile, aqui está na memória de muita gente. Agora, inclusive, no Réveillon, como eles fazem já há alguns anos, toca no Réveillon do Yacht Club. Sim. Mas antes, Tiãozinho, eu só queria, antes você respondeu ao Irlan, eu queria que você lembrasse no Esquema 6 os grandes shows que vocês fizeram, que marcaram a cidade, né? Porque como o Irlan falou, o Esquema 6 faz parte da memória afetiva, eles ainda estão na estrada, né? Mas ainda a gente lembra dos memoráveis shows do Esquema 6 nos bairros, dos palcos da cidade. Eu queria que você me lembrasse de alguns que te marcou. A gente no Yacht Club, a gente muito em Taguatinga, no começo, em algum momento alguém convidado, a diretoria, Zé Aparecido, doutor Zé Aparecido, era o governador de Brasília, e a gente estava fazendo um carnaval no Primavera e uma festa lá que ia às vezes por volta de 5, 6 mil pessoas, vermelho e preto. Nós estávamos lá e apareceu o governador Zé Aparecido e a diretoria do Yacht Club. Era uma segunda-feira, era um carnaval, e aí passaram a nos convidar, ficaram impressionados com a banda, acharam versátil a banda, e nós fomos tocar lá no Yacht Club. Era uma festa, acho que aniversário do Yacht e tal. E uma das músicas que a gente tocou ali tinha uma música aí, hoje é festa, o mundo inteiro, uma música feita em homenagem ao aniversário de Brasília. E a gente, para homenagear a Brasília também, a gente que era pós-carnaval, abriu o aniversário de Brasília, a gente tocando essa música. E o Marcos Vinícius Bucar Nunes, não sei se vocês lembram, que era secretário de comunicação do governo, nos viu tocando, estou falando para entrar no lance do show que você vai, nos viu tocando nessa festa e falou, eu quero vocês na abertura no show de Brasília, que a gente vai trazer a Gal Costa e vai ser muito legal, vocês vão tal. E eu falei para ele na cara dura, falei, olha, a gente pode tocar essa música, mas se você quiser, eu tenho uma música que a gente compôs sobre Brasília. Ele falou, então dá para você cantar. E ele falou, então você vai lá no Palácio e tal, tudo mais. Até encontrei o Irlan à época por lá e tal. E aí falei que tinha música. Eu cheguei e falei, canta aí para mim. Ele falou, não tem como cantar a capela agora e tal, mas eu vou a Goiânia e eu volto daqui 2 dias e aí eu trago o violão e canto a música você, eu trago o cantor, porque eu não sou cantor, tal. E aí eu saí com essa música para compor. E entre esse dia que eu fui, que era uma segunda-feira, e a quarta-feira a gente compôs uma música chamada Canta Brasília, e ele fez só umas correções, mas a música de fato não existia. Tião, não é nada. Vocês foram tocar no aniversário de Brasília, abrindo um show de Gal Costa, e tocaram para 200 mil pessoas. Isso. Então, essa música aconteceu, que é a pergunta que vocês fizeram, essa música foi fruto dessa necessidade. Como o Esquema 6 foi fruto de uma necessidade, que eu também tinha uma mulher e filha, precisava correr atrás, achei que, enfim. E essa música nos abriu a porta para esse show que o Irlan acaba de dizer, e você há de lembrar também, naturalmente. E a gente foi a São Paulo, eu apresentei a música e pediu só uma correção. Ele falou, eu queria que você colocasse Candango.
né? Fiz com o Nestor Kirchner, uma pessoa que trabalhou muito essa música nas escolas todas, tocava em tudo quanto é lugar, os corais também passaram a cantar. O Correio Brasiliense usou essa música para os 40 anos do Correio Brasiliense e tal, num CD, alguma coisa de vocês. Sim, comemorativo. E tal. Comemorativo. Porque 40. o Correio foi fundado justamente em 21 de abril de 1960. Isso. Muito bacana, então, né? essa música também está nos anais aqui do Correio, que foi, enfim. E aí, esse show, que foi uma coisa fantástica, e a gente foi alguns dias antes, a gente foi a São Paulo de manhã, gravamos a música lá, voltamos à tarde, foi a primeira vez que todos nós andamos de avião, né? Então, ninguém tinha andado, fizemos toda aquela coisa folclórica, fizemos uma camiseta, todo mundo de esquema C, aquele horror, né? Então, foi muito interessante. Aquelas fotos na porta do avião. Foi a primeira turnê, né, tio? Primeira turnê, foi lá de São Paulo gravar e tal. Voltamos, e aí o Correio fez um trabalho muito legal, as rádios todas começaram a tocar, a gente tinha feito uma outra coisa, aí foi colocado também nas mídias todas, né, todas, a Globo, tudo do SBT, tudo, e aí foram feitos, acho que não sei se 40 ou 50 mil cópias. Isso, para distribuir para o pessoal. E rodou a semana inteira. Então, é uma lembrança fantástica que eu tenho na minha vida, a gente tocando a música e todo mundo cantando. A letra foi distribuída. A letra foi distribuída, 50 mil cópias das letras, ou mais do que isso. E aí todo mundo, porque já tinha ouvido a música durante a semana, e todo mundo cantando aquela música. Foi uma coisa gloriosa. E mais do que isso, a Gal Costa, por alguma razão, atrasou. Não ela, por alguma razão. Sim. O show sempre tinha que levar. E aí o Marcos Muniz falou, vai levando. E aí... E o público pulando. E eu era muito tímido, assim, as pessoas... Eu sou conversador, sou de uma família de que todo mundo conversa muito. Mas essa coisa do microfone é outro lance, né? Mas, e estava passando aquele jogo vocês vão lembrar também do Grêmio e Flamengo, que não terminou, aquela confusão do Zé Roberto Wright, que expulsou o Reinaldo, e era uma decisão. Grêmio e Atlético. Flamengo e Atlético Mineiro. Isso. Foi. Exatamente. E aí a gente ficava dando, e como não tinha o placar, a gente não sabia, aí eu comecei a fazer uma coisa lá que era assim, vamos embora, vamos embora, prenda-me. Quem é do Rio Grande do Sul? E não sei o que, e tal, não sei o que, a gente cantava. E porque o tempo passando, vai se levando. E o meu boi morreu. Quem é do Piauí? Não sei, essas coisas, Minas Gerais. E Brasília tinha muito disso, tinha esses grupos de pessoas que vieram de candangos, né? Brasília tinha muito, agora já está um pouco diluído, né? Mas em Brasília tinha muito aquela saudade da sua terra natal, né? E esses eventos assim emocionavam a plateia. E foi uma coisa bem improvisada, que a gente, na verdade, a gente fez isso, não era ensaiado, a gente fez porque vai levando, vai se virando, a gente foi fazendo. E aí, a partir daí, a gente fez esse show. Na sequência, nós fizemos Ney, Mato Grosso, dentro do parque, tinha mais de 100 mil pessoas. Depois a gente foi fazendo muitos, a gente não pôde fazer um show que era o Roberto Carlos, que é na Esplanada, porque eu tinha um compromisso lá em Padre Bernardo. Eu fui lá, falei pro cara, a gente vai no outro dia, a gente faz de graça pro senhor, mas deixa a gente tocar com o Roberto Carlos, isso é o sonho de todos nós, de todo mundo no mundo, né? Fazer no Brasil inteiro. Ele falou, não, eu quero nesse dia. E a gente foi lá e cumpriu essa obrigação, mas é a única tristeza que a gente tem, que não abriu o show do Roberto Carlos. Ô Tião, a gente falando de banda de baile em Brasília, quantas bandas de baile boas a gente tinha? Eu me lembro, por exemplo, de que a banda Placa Luminosa... Sim. Os quadradões, né? Placa Luminosa acompanhou o Ney Mato Grosso muito tempo. Muito tempo. A Placa Luminosa foi a banda que abriu o Rock in Rio histórico de 1985. Exato. Por quê? Porque ela entrou antes e o Ney era que abriu o festival. Sim. E o Ney entrou depois, mas ela entrou primeiro para fazer uns números instrumentais. Para esquentar
a plateia, Isso. né? O público, né? Era, Placa Luminosa acrescido de um músico que continua também tendo um trabalho muito interessante, que é o Ney Marques, que hoje ele está com Hungria, dirige o trabalho do Hungria, e aí, simultaneamente ele trabalha para o João Carlos Martins também nas músicas, a orquestra popular, né? Então era o Ney, que já tocava com o Ney Marques, que tocava com o Ney Mato Grosso, mas o Placa Luminosa, como você observou, que foi um show, eles fizeram quase 2 anos, a partir do Rock in Rio, em 1985. Eles tocavam num circo. Muito bem. Isso, num circo Tiani. No centro do Rio de Janeiro, e era sempre lotado, uma longa temporada. Isso, circo Tiani, do Mariel Poladian. Sim, Poladian, que é o grande empresário da música brasileira dos anos 80, ali, 90. Isso. Voltando agora à pergunta do Irlan sobre a sua saída. A saída, a divisão, isso acontece na estrada, cada um segue o seu caminho. E você saiu do Esquema 6 e começou a tocar projetos pessoais. Sim. Fala um pouco dessa saída, como o Irlan tinha falado, um pouco dessa saída e os seus projetos pessoais na área musical. Depois a gente vai falar também desse projeto solidário que vocês fazem hoje em dia. Então, a saída do Esquema 6, ela teve abordagem também nesse sentido, porque era muito, muito, muito cansativo. Eu sou um workaholic, eu era, né? Mas, assim, uma pessoa com um nível de cobrança, de autocobrança muito alto, às vezes chega a ser um pouco perverso. Então, queria muito formar pessoas, que o meu maior orgulho em relação ao Esquema 6 não é só esse trabalho que foi feito, que é reconhecido, e tem muitas amizades foram feitas a partir daí, mas é ter formado profissionais. Esse aqui é o meu maior orgulho. A partir do dia, depois de alguns anos de trabalho, a partir do dia 1º de janeiro até o dia 15, a gente dava cursos para esses profissionais da base do conjunto, curso da escola. Porque o conjunto não é só o instrumentista, o conjunto tem desde o técnico de som até os crooners e tudo mais. Quer dizer, é uma grande empresa. Exato. Né? É exatamente isso. É a pessoa que às vezes a gente não vê, que é a produção ali, né? E o outro que está lá no técnico de som, o outro que carrega o fio, o outro que puxa o fio, o outro que monta o microfone e essas coisas todas. Então, para esse pessoal, meu orgulho é de que a gente deu muito curso para que eles pudessem ser hoje operadores, técnicos de iluminação, músicos que tocam dentro do Brasil, que tocam fora do Brasil. Então, isso é um legado que eu me orgulho muito. Mas é um desgaste, como você falou, um desgaste. Agora, o desgaste foi muito grande porque essa formação de profissionais, o nível de exigência musical era muito alto e não tinha profissionais para dar suporte a essa necessidade que a gente tinha em nível musical. Então, fui virando empresário, músico, tocando e ao mesmo tempo administrando e formando equipe e essas coisas. E quando chegou no momento, a gente chamava ficou estafado, né? Que é estressado. Sim. Então, poucas pessoas sabem disso, mas eu acabei ficando 3 dias no hospital e tudo, com soro, com essas coisas, tentando uma recuperação. E daí, para frente, eu falei, não, chega. Aqui, em algum momento, eu falei, não dá, porque eu não vou parar. Isso aqui vai continuar. E aí, fiquei um tempo sabático, né, por assim dizer, fui ver algumas coisas que eu gostava e que eu não tinha acesso. E hoje é uma vida mais leve, mais uma recordação muito maravilhosa desse tempo. Aqui e ali você vai ouvir o Esquema 6 ou você teve um distanciamento? Não, é um distanciamento natural por uma razão simples. Os bailes, na minha opinião, acho que diminuíram bastante, né? O mercado mudou um pouco. E a chegada dos DJs também, do eletrônico e do digital, né? Que muda muito a... Sim. E os bailes, eu acho que é assim, os bailes de formatura, por exemplo, eles chegaram a ser a coisa mais chique de Brasília. Chegou um ponto que era complicado, um baile custava muito caro, a formatação do baile. Depois, às vezes, um baile de formatura terminava com um trio elétrico lá do lado de fora, 6 horas da manhã, andando, levando para o aeroporto, se formando, ficando uma coisa, né? Enfim, então foi um momento que eu também resolvi dar uma parada e para dar uma olhada também para a família, dar uma olhada para mim mesmo, nível pessoal, e buscar umas outras coisas, e foi acontecendo. Então, nesse momento, eu tenho feito muita coisa, muitos eventos assim, principalmente privados, né? Nesses 3, 4 anos para cá, já trouxe aqui como produtor João Carlos Martins, Alcione, Sandra de Sá, Zeca Pagodinho,
Arlindo Cruz, Nando Cordel, Toquinho, Diego Figueiredo, Derico, um monte de gente porque você tem essa facilidade, né? E montar um projeto à distância, falar. Agora mesmo, essa semana me pediram um trabalho e eu consegui montar em 2 dias e meio. Deu até uma aftazinha, mas o prazo era muito curto. Que era para montar eventos em 7 capitais, 7 cantoras, só com cantoras, e eu ainda fui arrumar mulheres que soubessem se acompanhar, que no caso daqui foi essa Larissa Vitorino, que eu convidei, ela aceitou, para homenagear Elis Regina, Gal Costa, Elza Soares, Beth Carvalho e Cássia Eller. Então, aonde procurar esse tipo de gente? Você tem que procurar gente que já tocou em barzinho, que toca dessas coisas. Isso que eu queria te falar. Como que... Perdão te interromper. Não. E te interrompendo. Sim, por favor. Eu queria te falar a importância desses bares da noite de Brasília, né, desses pequenos palcos para formar um músico, né? Brasília era uma cidade muito viva nesse aspecto. Você tinha... A Rosa Passos tocava no Otelo, né, Irlan? Tocava com o baixista do Chico, o Jorge Helder. Sim. Quer dizer, Brasília tem Zé Danca, o Neyman Antunes. Então, tinha muita gente boa que foi formada na noite. E hoje a gente está vendo uma diminuição desse perfil de artistas devido a restrições. Né? Aí fica complicado a gente ficar numa cidade que vira só dormitório, né? Então fica muito complicado. Como é que a gente vira isso, obviamente não afetando a vida das pessoas que querem descansar, mas precisava ter um meio termo, alguma coisa assim para valorizar esse músico da noite, né? Que eles sofreram muito com a pandemia, né? E a base também cultural, né? As pessoas, né? Brasília, até uma cidade pequena que tinha... Daqui saiu Renato Russo, o Hamilton de Holanda. Estava com a mãe dele agora. Né? Da onde eu estava com Dona Carminha, né? E com a Carmen. Então, você vê, saiu o Renato Russo, saiu tanta gente boa, sai o Hamilton de Holanda, tanta gente boa que saiu daqui. Zélia Duncan, Cássia Eller. Então, gente que ganhou o mundo, ganhou o Brasil. E hoje a gente está perdendo esse palco, essa educação musical, né? Você tem alguma proposta, pensa nisso? O que pode ser feito para o governo, principalmente, os parlamentares, né, elaborarem políticas públicas para esse perfil, né, como o próprio FAC, né? Se você não tem um FAC para o músico da noite, né? Quer dizer, você tem FAC, Fundo de Apoio à Cultura, para determinados segmentos, mas o músico da noite, esse cara que sai de manhã, pega o ônibus com seu violão, chega lá e toca no bilhetinho, você entrega o bilhetinho para ele, ele tem uma memória musical, e esse cara está entrando em extinção em Brasília, né? Então, você tem alguma proposta para esse... Bom, esse processo, esse show que estava montando, que infelizmente acabou não dando certo, porque já é fim de governo, era uma coisa em nível federal, que era, por exemplo, me fez convidar a menina aqui. Então, seriam 7 capitais com 14 shows, quintas e sextas-feiras, e ia fazer um rodízio. Cada pessoa local iria sair para mais 6 capitais. Mas o projeto eu acho que vai acontecer para o ano e tal. Mas em relação aqui, tomara. A gente teve um tempo aí de muito descaso, né? A cultura, de uma forma geral, foi, né, colocada meio de lado. Mas eu estou vendo um renascimento. Sabe? Eu estou vendo um renascimento, porque nós somos referências no Brasil inteiro, seja por conta da versatilidade do músico brasileiro. O músico brasileiro é um negócio muito interessante. Ele é procurado por todo mundo. Sim. Recentemente, o Pedro Martins tocou com o Eric Clapton. Isso. Pedro Martins, formado lá no Gama. E muita gente, é isso aí, exatamente. Então a gente tem músicos excepcionais sendo formados aqui na cidade. Os músicos de baile aqui acontece uma coisa muito interessante. O lance do baile, que já até teve um certo preconceito com o baileiro, e depois acaba que o próprio Nando Reis grava um disco só com músicas de baile, músicas, né, e tal, enfim. Mas o músico de baile tem uma vantagem muito grande, porque é como se fosse, na medicina, esse é clínico geral.
Porque, por força da circunstância, você é obrigado a tocar tudo. Até Como tocar Raul, né? Toca Raul. Então, como Brasília é uma cidade que teve muitas bandas muito boas, várias bandas ótimas, essas bandas ótimas eram compostas de músicos ótimos. E esses músicos ótimos faziam clínica geral de uma forma ótima. Então, outras pessoas procuravam esses músicos. Então, eu sinto que está renascendo após a pandemia agora, como fala aqui, ali, essa escola maravilhosa de choro que a gente tem aí. Sim, a gente tem aqui a escola de choro, de música, né? tem a escola de música, tem o departamento de música da UNB. Isso. São formadores de músicos, assim, da melhor qualidade. Isso. Por exemplo, quem está tocando, você falou do Clube do Choro, quem é que fazia arranjos e que era o diretor da banda do Arlindo Cruz, era daqui de Brasília. Sim. Ele agora toca na banda de Zeca Pagodinho. Sim. Quer dizer, os músicos que saem de Brasília, os que já estão lá, recomendam aos outros, então todos eles de imediato. Isso. A partir do Jorge Helder, já há 30 anos atrás. Sim. Brasília é um mercado formador de músico impressionante. É um orgulho. A gente, quando fala que é música em algum lugar do Brasil, você é de Brasília e tal. Tem música maravilhosa, não sei o quê. Então, mas falta um olhar ainda. Falta um olhar do Estado. Né? Falta um olhar do Estado, com carinho do Estado para esse segmento da noite de Brasília. Isso. Né? Você não percebe uma sensibilidade de você investir nesse tipo de músico. Olha, eu quero contar uma história rápida aqui. Há muito tempo atrás, eu fui apresentado pelo Nando Cordel a um ministro à época. E eu era ministro das Relações Institucionais do governo Lula. E a gente acabou fazendo uma rápida amizade, que por causa do Nando Cordel veio aqui para buscar mostrar um projeto, na verdade, e eu conduzi a esse ministro, que eu não conhecia, e a gente acabou fazendo uma relação de amizade que eu acho bom 14 anos. Eu estou falando do José Múcio Monteiro, hoje ministro da Defesa, que gosta muito de música. E gosta muito de Brasília. Gosta muito de Brasília, que optou por morar aqui, está aqui morando, daí é um amigo querido desses anos todos. Então ele tinha esse olhar mais agudo em relação a isso. E sempre também sempre foi muito aberto a essas coisas, mas é em nível federal. A gente precisava de construir uma amizade mais próxima com as pessoas daqui, né, que entendessem que sem a música é impossível você viver. Não, e ela tem, além da parte cultural, tem toda uma cadeia produtiva, como você falou, de emprego, que gera emprego e que circula dinheiro nisso. Quer dizer, tem a questão da economia criativa. Né? Então eu ainda não consegui, mas montar uma amizade com um parlamentar local. Eu também preciso uma amizade dessa para falar isso. Vamos olhar a música com mais cuidado, vamos dar uma olhada, porque a gente teve um problema aqui, que os nossos fins de quadras, os apartamentos estão aqui, então tinha um problema da altura, e teve, por exemplo, o crescimento da música sertaneja, e nada contra, de forma nenhuma, mas tocava às vezes muito mais alto, que era o canto natural, ele já lá no 12º andar, né? 13º e tal. Então, acho que as casas de Brasília também precisam se adaptar. Agora a gente está vendo muita música, mesmo os sertanejos cantando mais de forma mais leve. E essa forma leve ou pesada, ela tem muito a ver com a qualidade de quem está tocando. Entendeu? A qualidade do local onde você está executando também. Então eu estou vendo assim que está havendo uma abertura, donos de casa com uma consciência cívica maior, uma consciência musical cidadã, também, de qualidade também diferenciada. E eu estou vendo que está tendo, nós estamos caminhando. Eu entrevistei um governador e eu perguntei justamente sobre isso. Eu falei, na questão no caso da lei do silêncio, né? Por que não se cria uma linha de crédito? Porque a cidade cresceu, como você falou, a cidade cresceu demais. Antigamente, você morava numa superquadra, passava um carro a cada 1 hora, 2 horas. Ninguém circulava. A cidade cresceu.
E as casas, tanto as residências como as casas de show, elas não fizeram um tratamento, não se prepararam para um tratamento acústico, por exemplo. Quer dizer, você está dormindo aqui, passa um ônibus, né? Quer dizer, e esse governador tinha sugerido, eu achei bacana, mas eu acho que não foi para frente, óbvio que não foi, criar uma linha de crédito para você se adaptar também, a sua casa se adaptar ao som externo. Eu não estou dizendo só para música, mas o som externo do carro que está passando, o cara da pamonha, aquela coisa toda. E o cara também, pegar um financiamento para ele preparar a sua casa de show, o seu barzinho, para evitar que a pessoa também, que tem todo o direito de descansar e tudo mais, não se incomode com isso, né? Quer dizer, a gente precisa de um meio termo para isso, sabe? Isso que é uma coisa que me preocupa muito. Por isso que eu vou tentar arrumar uma amizade também, para ver, falar, olha... Mas é preocupante mesmo, porque vocês vejam, Brasília hoje, se você for olhar, a maioria dos DVDs que são gravados hoje no Brasil, seja de sertanejo, seja o que for, pagode e tal, tem sido gravados aqui. Sim. É impressionante. Você vai olhar, tem dia que teve aqui, por exemplo, umas duplas sertanejas no estádio aqui, e o Hungria estava com 30 mil pessoas lá na exposição lá, né? Sim. Então, assim, de repente, e Brasília, como está num local meio central, todo esse entorno de Brasília, aí colocando Goiânia, Paracatu, Unaí, não sei, vem tudo para cá. Tem razão. Exatamente. Então, a gente precisa, os governantes aqui precisam olhar essa questão da música em Brasília com mais carinho, mais efetividade. Que tem um olhar de economia criativa. Exatamente. Não é um olhar paternalista. Isso. É entender que a música também gera dinheiro, gera ICMS, gera emprego. É isso que a gente tem que entender, que a cultura não é só um brinquedo, um passatempo, uma diversão ou um lazer. A cultura é muito mais que isso. E aí os governantes têm que entender um pouco disso também, né? Saber que a cultura faz parte da economia e é uma economia limpa. Mas às vezes a pessoa tem um conceito assim, que é como se fosse música de churrascaria, né? Nada contra churrascaria, que nós temos maravilhosa. Mas você está tocando lá, as pessoas estão comendo aqui, tô ouvindo, aí termina e vão embora, né? Então, meio que é assim, a impressão que eu tenho, por isso que a gente, como conjunto, no caso do Esquema 6, a gente tentava se insinuar de tudo quanto é jeito para chamar a atenção também, né? O Irlan foi uma das pessoas que a gente chamou muita atenção, porque a gente trouxe umas novidades à época, tem uma banda diferente aqui que toca música, que a gente entrou no momento que era muita música americana e a gente tocando muita música brasileira, então isso foi uma mudança, mas eu gostaria, a câmera aqui, né, pedir aos nossos queridos governantes que tenham um olhar mais específico para a cultura de Brasília, para a música de Brasília, e essa ideia, por exemplo, do financiamento para quem é dono de casa noturna, bares e tudo, que possam trabalhar melhor a acústica das suas casas noturnas, né, para que o músico tenha mais trabalho, para que efetivamente o dinheiro gire, a roda gire e tal, né? Porque todo mundo sai beneficiado com isso. Né? É isso. Ila? Então, Tião, eu queria que você me falasse o seguinte, a sua expectativa em relação ao futuro da música mesmo. Sim. Assim, porque agora não se lança mais álbuns, né? Sim. Agora se lança singles. Sim. E não há mais discos, não há mais os bolachões, muito menos os bolachões. Agora tudo vai para as plataformas digitais. Como é que você vê o futuro da música com isso? Olha, eu continuo vendo a música brasileira de forma muito forte. Eu acho que ela tem muito conteúdo, tanto que ela continua no mundo inteiro sendo respeitada. Às vezes, o que nós temos aqui, que eu acho que é problemático, é porque, assim, quando a gente começa a tocar um gênero aqui, já foi pagode, já foi assim também. Aí era só pagode. Aí 80% das rádios toca axé, só axé. Do rock foi só rock. Rock era só rock. E agora chegou na era do sertanejo, aí você é só sertanejo. E nós somos o país mais plural do mundo.
Musicalmente, né? E musicalmente falando, né? Praticamente em tudo, a gente é muito plural. Claro. Então nós temos uma riqueza musical que não tem em lugar nenhum do mundo. Eu devo conhecer por volta de 40 países. Sim. O próximo disso, um pouquinho mais do que isso. E eu fico nos lugares observando. E a música brasileira toca em tudo quanto é lugar, né? Então então eu vejo a música brasileira, continuo vendo com muita esperança e festejando, porque hoje as rádios ficaram muito segmentadas, no caso das rádios, e as plataformas estão aí. A gente continua tendo cada dia nascendo músicas maravilhosas e compondo músicas maravilhosas. Mas a gente tem essa coisa do imediatismo, né? Sim. O imediatismo. Aí toca só isso, toca só aquilo e tal, tudo mais. Mas a música brasileira ela continua muito forte. Eu acho que o tempo vai passar e a música vai continuar. Muito boa. Tiãozinho, uma honra. Eu só queria falar uma coisa, claro. se vocês me permitirem. Eu queria falar do trabalho... Perdão, é lógico. A geológica, a gente vai encerrar com isso. Sim. Com a sua ação solidária, com a ação do grupo de vocês com portadores de HIV. Sim. Eu queria que você falasse dessa ação. Olha, Perdão. A semana passada, hoje é quinta-feira, né? Nessa semana ainda. Nós inauguramos lá, eu sou colaborador de uma entidade que chama Amigos da Vida, que é uma entidade que cuida de pessoas com HIV. Sim. Mas nós inauguramos uma brinquedoteca lá no Hospital Regional de Ceilândia, mas essa brinquedoteca não é só para crianças com HIV, é para todas as crianças do hospital. Mas não é só essa, não. Tem uma relação grande aqui, tem a HMIB, Hospital de Sobradinho, Hospital do Guará, Hospital do Gama, a Biblioteca no Guará, todas essas entidades às quais eu me referi foram contempladas com essas brinquedotecas, com a biblioteca também, isso tudo de patrocínios que a gente tem corrido atrás de empresários na cidade e vários têm se colocado à disposição. E como para colaborar. E como a gente pode participar, colaborar com essa ação? A forma melhor é Amigos da Vida, que é o endereço da ONG, que chama Amigos da Vida. Eu acho que é .com.br. Enfim, eu não domino muito essa linguagem digital. Mas é isso, a entidade chama Amigos da Vida. E essas brinquedotecas e bibliotecas foram construídas, todas estão funcionando a pleno vapor, resultados excepcionais, e me orgulha muito ser parceiro desse trabalho hoje. Muito bacana. Tchau. E eu vou mandar um abraço para minha neta, Melissa, também, claro. Que é maravilha. Alô, Melissa. É minha grande ocupação hoje, é a Melissa. Bacana, linda, igual a avô. Mas, E você foi meu vizinho em Taguatinga, da coisa boa, né? Vizinho de prédio. Janela de oi, Cascão, tudo bem e tal. Grande, eu só arrependo de não ter pedido dinheiro emprestado. Mas você não teria como ter, porque é complicado vida de jornalista, amigo. Ô Zé, eu posso falar uma última coisa? Claro. Cara, é porque eu vi uma história muito boa ontem. Ontem eu estava na padaria aqui no Sudoeste, que eu frequento ali, uma confraria muito legal, e apareceu uma pessoa lá e falou, olha, você, e ficou assim, sem jeito de falar, falou, eu posso falar com você? Claro, qual é o problema? Falou, não, eu quero contar uma coisa para você. Olha, eu estudei no Marista, e você do Esquema 6, tocou a minha formatura do ensino fundamental. E aí, eu já gostava de uma menina, assim, no último ano do ensino fundamental, e para o segundo período no ensino médio, eu continuei gostando dela, mas ela falava, não, você é muito gordo, você tem orelha grande, você tem não sei o quê, e o tempo foi passando, ela sempre fazia um bullying, eu nunca consegui chegar perto dela. Mas aí na nossa formatura, no Clube do Exército, aí falou o dia, tudo, eu sabia tudo. Vocês tocaram? Chama Ângelo, mas não vou falar sobre ele, claro. Mas enfim. A figura, aí ele falou, e como é que foi? Ele falou, não, é porque no último dia, na festa de formatura, vocês chamavam o pessoal para subir em cima do palco, cantar junto com a gente. Aí veio às 2 horas da manhã, a meninada e tal, assim, sobe aqui e tal, aquelas músicas da Bahia, né, não sei o que, e botava lá e tal. E aí eu, da onde você é? Eu sou da Bahia e tal, todo vibrante. Aí
eu botei para cantar, aquelas músicas todas. E aí ele me contou que quando a menina ouviu, a menina que sempre fez o bullying, ele desprezou e tal, tudo mais, ele desceu do palco, ela pegou e levou lá no estacionamento, foi ali que ele perdeu a virgindade. Aí, Rômulo, parabéns, Rômulo, parabéns. História. Grande Ângelo, figura. Obrigado, cara. Maravilha, obrigado a vocês. Uma honra foi minha. Um Feliz Natal para todo mundo, né? Um ano novo, com muita esperança, com muita alegria, com muita prosperidade, saúde, principalmente espiritual. Saúde, principalmente. Obrigado. Valeu, moçada. Obrigado, pessoal do Correio.